para nós estudarmos um pouco, debater um pouco sobre a Umbanda, falar um pouco sobre o Candomblé, falar um pouco sobre algumas coisas até mesmo do kardecismo, com a visão dentro do Tratado do Espiritismo Universal, que é que eu estou desenvolvendo para virar também estudos dentro da EFAL. É para vocês entenderem que há uma necessidade das religiões andarem junto com a ciência. E para que ela possa andar junto com a ciência, quanto mais nós simplificarmos os dogmas, as crenças que existem dentro das religiões, melhor é para todos nós. É tentar ver um lado espiritual sem preconceito, sem julgamento, e nos dando o direito de criar uma visão própria. Tá? Então eu devo preparar cursos um cunho mais avançado, entre aspas, que aí nós vamos aprender a usar a radiestesia, os símbolos, os cristais, continuar aprendendo um pouco sobre ele, para nós aprendermos a fazer elixir de cristais para tomar para a saúde. Tá? E também um pouco da Umbanda, para falar um pouco sobre banhos, falar um pouco sobre bate-folhas, que são limpezas espirituais, né? Se deixar também, a gente coloca alguns ensinamentos aí para vocês aprenderem a fazer o trabalho em casa também, que eu não sou nada contra, não. Se for para o bem, para o mal eu não gosto. Mas para desmanchar, eu concordo com tudo. Eu só não sou o olho por olho, dente por dente, que existe dentro da religião espírita, onde o Umbanda, o Bandomblé e o Candomblé muitas vezes se dá o direito de devolver a pedra que foi atirada. Tem que se defender, mas não devolver. Devolver é atrasar e fazer com que a nossa consciência do outro lado venha responder por isso. Defender, todos nós temos direito. Tirar o que foi nos direcionado, todos nós temos direito. Mas querer devolver é levar para o depois, após desencarne, um peso na consciência, aonde que eu fui ver que eu agredi o irmão de jornada, e sendo que eu tinha o direito de escolher de não fazer isso. Que eu tinha o direito de repensar um pouco mais e não devolver isso. Tá? Se dar o direito de usar o banho, de usar uma defumação, de um preto velho que tanto ensina, um banho de uma limpeza de folhas, que todo mundo ensina e tudo, sem às vezes, para tentar despertar em nós a necessidade que o espírito não precisa de algumas coisas culturais qual existe dentro do espiritismo, tá? Cachaça, cigarro, muitas coisas mais, porque tudo que o espírito precisa, tudo que um espírito precisa para trabalhar para a saúde, para proteger alguma coisa, tem numa flor, tem numa fruta, tem num banho, tem numa vela. Para mudar um pouco o conceito disso, para nós não ficarmos nesse olho por olho, dentro por olho, que vão ficam as religiões, principalmente a Umbanda, o Bandomblé e o Candomblé. Fora Quimbanda, o Voodoo, que eu já nem gosto de falar. Aí a gente vai pegar um lado mais pesado, apesar que eu também já estudei por isso um pouquinho, tanto sobre o Voodoo, como também sobre a danceteria cubana, tudo isso coisa aí. Mas são coisas que eu não gosto. Fala que é ritual, matança de animais, sangue. Não é comigo, não é minha praia. Aprendi que, apesar que quando eu fui feito o meu bori, né, porque no Candomblé é bori, na Umbanda é catulagem. Tá? Bom vocês aprenderem quando alguém fala assim, você já foi catulado? Catulagem é o que se usa no termo bandista. Bori é quando se usa no termo Candomblé, que é o Candomblé de nação, são os orixás, aonde muitas vezes o verdadeiro Candomblé só incorpora orixá. Só incorpora orixá. Tá? Então eu gostaria que os nossos temas, e vou começar a convidar vocês, para quando a Tânia terminar o curso dela, nós fazemos pequenos cursos e ao mesmo tempo estudarmos um pouco mais o espiritismo de forma ampla, para nós entendermos antes de julgar. Porque muito se fala que o católico julga o espiritismo, muito se fala que os evangélicos julgam o espiritismo, mas nós somos maiores julgadores do nosso própria religião. Nós somos os que mais condenamos quem é umbandista, quem é do Candomblé, quem é do Bandomblé, quem é do Catimbó, sabe? Sem às vezes conhecer que lá existe coisas boas. Que lá existe. Eu não gosto muito. Muita gente fala, mas você não é zelador de santo, não é pai de santo, você não é isso, babalaô, eu sou um sacerdote, mas eu não gosto
de coisas que fazem as pessoas se sentir diminuídas diante de você. Eu tenho a consciência que quando alguém vem me pedir uma bênção, tá, no candomblé, ou vem bater uma cabeça nos meus pés, eu sei que aquilo ali, a pessoa que está deitando e batendo a cabeça nos meus pés, não é para mim, é para os meus orixás. Só que para nós, né, um bandista às vezes, mas que mistura o catecismo, o próprio catecismo e das outras religiões, acha que isso é humilhação. Então eu também concordo que não há necessidade disso, porque isso não é um respeito. Respeito é quando você respeita a pessoa pelo que ele é, e principalmente, não só pelo seu conhecimento, mas pela sua humildade. E querer impor muitas vezes, isso eu não gosto. Se alguém quiser me respeitar, respeita o Cláudio como ele é. Não porque o Cláudio carrega a entidade tal que pode castigar ele amanhã. Não porque o Cláudio tem um conhecimento grande que amanhã pode jogar macumba em cima de vocês. Eu falo porque eu já vivi isso, convivi em casas com isso, onde que o pai de santo, Babalaô ou Aiaô, só porque o filho se afastava da casa, já começava a jogar demanda em cima do filho, com medo de ele procurar uma outra casa e começar a jogar demanda para ele. Entendeu? E não é a minha praia. Hoje eu tenho uma fé, graças a Deus, muito sólida. Muito sólida. Talvez por isso que hoje eu já não uso mais alimentar meus orixás com comidas, com os amalás, né? Com tudo. Por quê? Porque eu tenho uma fé, eu sei que eu não quero contribuir para que nenhuma dificuldade deles evoluir. Não vou dizer um orixá, tá? Que está no nível de santos. Mas como você alimenta muito uma entidade sua que está mais enraizada ao plano terreno, ele tem dificuldade. Porque você continua dando a ele uma coisa que ele não precisa mais. Um fluido de uma cachaça, um fluido de um cigarro, de uma carne, eles não precisam disso. Se eu visse isso, se eu pudesse ver isso, essa compreensão em todas as casas espíritas, principalmente do candomblé e da umbandomblé, tá? Que é a mistura da umbanda com o candomblé, porque existe raríssimas umbanda pura hoje em dia, muito pura, não existe. 85 a 90% hoje é umbanda com bandomblé, bandomblé ou então umbanda esotérica. A verdadeira umbanda desenvolvida por Zélio, dificilmente você encontra. Porque se alguém falar que é umbanda, então tinha que se agir como o Zélio agia. Não alimentava Exu, não alimentava ninguém. Então não vem me falar que é umbanda pura, se alimenta seu Exu, se alimenta sua bombogira. Não, pelo contrário, eu tenho uma admiração pela umbanda verdadeira muito grande, porque a umbanda verdadeira não alimenta Exu, não alimenta bombogira, não dá praticamente nada aos seus orixás. A verdadeira umbanda é do zero. Aí depois que misturou com esotérico, misturou com mistura de candomblé, a pessoa fala que é umbanda, mas lá no quadro fundo tem o quartinho de santo, tudo lá. Então eu gostaria muito de discutir isso. A entidade vai ficar refém para sempre disso também? Hein? A entidade vai ficar refém para sempre, ela não pode se desligar disso de alguma maneira? E querendo ou não, ela fica prisioneira disso. Não, ela está prisioneira disso. Ela está prisioneira, mas ela tem um. Ela quando. Porque vocês têm que aprender muito, gente. Um Exu, ele tem um coordenador por cima dele ensinando ele. O dia que esse coordenador chama o seu Exu e fala para ele, poxa, você continua no sistema de barganha até hoje, você está se deixando se alimentar com coisas da terra até hoje, e por causa disso você está tendo uma dificuldade de subir um degrau a mais, ele pode muitas vezes sair da frente do seu médico. Ele sai do seu médico e fica do lado, e muitas vezes é lá onde o médico começa a tropeçar. O médico, quando começa a tropeçar muito na vida, é porque o Exu saiu da frente e começou a colocar só do lado dele. Mesmo o médico fazendo trabalho só para ajuda ao próximo, independente disso? A caridade você se faz com oração quando você reza com fé. Sim, mas tem. Não, você pode colocar um trabalho, você pode colocar um banho, você pode chamar seu Exu, dar a ele uma vela, entendeu? Tá bom demais, não precisa você fazer trabalhos pesados sobre isso. Você tem outros meios de você buscar essa essência, sem às vezes ter que fazer coisas que eu não concordo e que coloca você, a sua mediunidade em risco
onde você pode estudar a sua evolução, como você pode ter dificuldade de deixar seu Exu evoluir também. E outra coisa, Exu que quando aprende isso, que tem essa noção, ele sempre passa o trabalho por debaixo. Só que lá de baixo, dentro da gangue dele, da falange dele, tem alguém que ainda não tem essa compreensão. E muitas vezes responde pelo chefe. Afinador. Gente, se você soubesse que eu já vi de cura, muita gente achar que está trabalhando com um tal de doutor e no fundo está trabalhando com um quiumba do lado. Bom, então a proposta que eu quero fazer depois que a Tânia terminar com o curso de Bíblia, tá? Fazendo os cursos mais avançados do COME, estudar um pouco sobre a Umbanda, sobre o Candomblé, para a gente poder quebrar crenças e dogmas que nos limitam e faz que muitas vezes, aonde que vocês, com tudo que vocês têm, com a luz de todos os seus mentores que vocês têm, você colocar ali no altar uma vela, um copo de água, ou até uma fruta que ele gosta. Não precisa mais do que isso. Quando você prende coisas materiais, coisas que são de vícios, há uma diferença, tá, gente? Vícios, aquilo que leva o ser humano ao vício. O que é? Droga, álcool, remédios, não é isso? Então isso são coisas viciantes. E como é que se são coisas viciantes que te prendem aqui, se vocês têm uma consciência que isso dificulta a evolução de cada um, do outro lado, como é que vocês vão alimentar seus orixás, os seus Exus? Não é uma coisa meio contraditória? Nenhum dos dois vai evoluir. Mas isso é para o futuro para a gente discutir. Aí quando você fala do curso do Cone avançado, quem nunca fez curso do Cone? Eu já tinha conversado com a Margarete, eu não vou dar o primeiro curso simplificado não, prefiro me resguardar para o segundo, que aí é gráficos, os novos gráficos que eu desenvolvi para fazer uma avaliação através da radiestesia, tá? E também o uso de símbolos da radiestesia em conjunto com aquele momento, com o Cone, para você ajudar a pessoa naquilo que ela precisa. Saúde, às vezes se livrar de uma energia negativa, tudo isso aí eu vou deixar a cargo do primeiro curso de Cone simplificado, eu vou deixar por conta do Minoro, do Roberto e da Margarete para dar. Tá? Para quem não fez. E depois que eles fazem isso, então eu entro com um mais avançado, com alguns gráficos, pedras para vocês aprenderem a fazer elixir com os cristais, para poder tomar aquele água, para poder trabalhar a saúde e um milhão de coisas mais. Tá bom? Bom, hoje, gente, eu tinha prometido semana passada que a apostila Simplesmente Sucesso estaria pronta. Está pronto, graças a Deus. Só que eu pedi a Margaré para desenvolver um gráfico para mim, que é o gráfico da Roda da Prosperidade. Não sei se é a internet, mas a internet hoje aqui não funcionou de jeito, não abriu. Eu peguei, achei que estava pesado demais o arquivo que ela me mandou, pedi ela para mandar só no Word. Nem no Word consegui abrir. Então, mas na próxima aula, a apostila Simplesmente Sucesso vai estar nas mãos de vocês. E hoje, talvez uma meia hora antes de acabar, eu começo a falar um pouquinho sobre ela, para a gente começar a ver como é que chama, onde que vai ser Simplesmente Sucesso, para vocês aprenderem, talvez começar a ter algumas visões ou técnicas para começar a trabalhar o sucesso de vocês. Porque vencedores vocês já são. Não precisa esquecer disso. Alguém outro dia me perguntou assim, mas não existe prova e expiações? Eu falei assim, pode, você quer que eu escreva ali para você? Eu escrevi para ela aqui, prova e expiações. Aí no final da expiação, o que tem? Ação. Então se vocês querem vencer suas provas e suas expiações, estão em ações. Que são atitudes. Então a própria, duas palavrinhas que muita gente usa, estou vivendo nessa mundo aqui para provas e expiações, eles escolheram uma que lá no final você só vence se você tiver ação. Se você não tiver ação, você não vence prova nenhuma, você não vence nada na vida, você não consegue nada. Vocês têm que aprender a apostar alto na vida. Vocês são jogadores. Vocês são jogadores, vocês estão jogando o jogo da vida. É como se fosse uma mesa de carteado. Então vocês são apostadores. E vocês têm que ser corajosos. E grandes apostadores são aqueles que apostam alto na vida. Aquele que não tem medo de apostar, aquele que não tem medo de ter atitude, que não deixa se levar por coisas limitantes. Então vocês são apostadores da vida. E a vida de vocês estão numa mesa de jogo, e vocês têm que jogar alto.
Tem que acreditar, tem que agir. Não consegue, não. Eu não lembro muito onde que eu parei. Se alguém... Não sei se todo mundo pegou a apostila, tá? Se quem tiver, a gente ainda tem dela. Semana que vem vai entrar no simplesmente sucesso. Colocar uma palavra bem fácil, né? Simplesmente sucesso. Ter sucesso é simples. A dificuldade, qual que é? Não. A dificuldade é ter atitude para buscar o sucesso. É ter ação para buscar o sucesso. O sucesso é simples. Agir, ter atitude, é difícil. Por causa de que vocês muitas vezes não fazem isso? Eu falei a palavra que mais dificultou vocês em alguns momentos. Porque vocês não gostam de errar. Vocês gostam de ter certeza. A certeza que faz vocês postergarem. É a certeza que faz com que vocês adiem decisões. É a tal da certeza que faz vocês não terem ações que lhes são devidas. Então, todo mundo gosta de ter certeza. Todo mundo gosta de ter certeza. Principalmente quem quer. Todo mundo gosta de ter certeza, mas a maior dificuldade dessa certeza atinge quem? Quem tem um comportamento perfeccionista. Porque ele nunca tem certeza que está agradando ou está fazendo o trabalho ou qualquer coisa certa. Ele coloca sempre um ponto de interrogação em tudo que ele faz. Por isso que sofre tanto. Sofre mais do que realmente aqueles que às vezes querem ter certeza. O perfeccionista sofre muito mais. Porque ele nunca tem certeza de nada. Né? Para vocês conseguirem alcançar o que desejam, vocês precisam tomar atitudes imediatas e seguras ou mesmo fortes. Só o desejo de alcançar objetivos não é suficiente. Desejar não é agir. Você tem que desejar e agir. Você tem que desejar e ter atitude. Você tem que desejar e ter ações. Temos que entrar no jogo da vida e jogar para ganhar. E para ganhar temos que agir, ter atitudes. Este é o primeiro passo. Muitas pessoas adiam o primeiro passo por não acreditar que podem vencer o jogo da vida e as próprias deficiências de comportamento mental e emocional. O segundo passo é executar e trabalhar em cima do plano de ação. A maioria das pessoas, infelizmente, não tem plano de ação. Muitos apenas pensam, vou tentar. Vou tentar. Se der certo, deu. Se não der, fazer o quê? Quem pensa assim? Todos vocês pensaram assim em algum momento da vida, né? Mesmo que fosse por desespero, mas pensaram, né? Ah, vou fazer. Se não der, eu chuto bola, desisto, lá para lá. A maioria das pessoas acredita que algum dia elas alcançarão os resultados. Acreditam. Acreditam. Não dá. Então eu tenho mais direito. Que desejam, sem estarem preparados ou sem corrigir suas deficiências de comportamento mental e emocional. Todo mundo quer ser um bom equilíbrio financeiro. Se não tiver equilíbrio para controlar a caneta para assinar o cheque, para passar o cartão de crédito, vai ter quanto? Então, se você quer ter sucesso financeiro, você tem que pensar na hora que você pode comprar, se você pode comprar, se aquele é o momento certo, se não é. Você não pode querer satisfazer somente, às vezes, as suas deficiências emocionais. A compulsividade vem através das deficiências emocionais. Alguém lhe magoou, você ficou para baixo. Ah, deixa eu comprar algo, vou fazer aqui para poder ter uma sensação de bem-estar. Ter uma sensação de quê? De prazer. Então o seu cérebro pede para você comprar algo, para você comer algo, para ter a sensação de prazer e diminuir sua dor. E se você não tiver controle mental e emocional para mudar isso, você vai lá, compra um quilo de chocolate e come tudo. Vai lá passear no shopping, sai comprando sem saber se vai estourar sua conta ou não. Porque é satisfazer e sentir prazer. O seu cérebro pede pelo prazer. Por isso que muitas vezes, quando vocês enfrentam situações do passado,
aonde que tem alguma representatividade de felicidade, muitas vezes, principalmente afetivas, a sua mente vai buscar no passado uma relação pessoal que você se sentiu feliz, para compensar a dor do passado. E de repente uma relação que foi há 20 e tantos anos atrás, a imagem daquela pessoa volta a ser, fala, não, que momentos bons eu vivi com aquela pessoa. De repente você volta a sofrer por algum amor do passado, para compensar o amor do presente. E só vocês podem mudar esse comportamento mental. Vocês têm que fazer uma renovação de tudo que está guardado na mente, no seu subconsciente, porque isso é automático. O nosso cérebro, ele responde de forma automática a certas situações. Por isso que muitas vezes, antes de nós agirmos, vem a sensação de medo, vem a sensação de que não vai dar certo, que eu não vou conseguir. Procurar outra pessoa para colocar no lugar. Aí você acaba se envolvendo com pessoa que você acorda no dia e fala assim, meu Deus, aonde foi que eu me enfiei? Aonde que você, depois de vestir uma blusa, você nunca mais volta a usar. E você fala, gente, eu comprei essa papagaiada. Entendeu? O plano de ação, ou mesmo a correção das deficiências, funciona como um mapa. Ele nos orienta precisamente para onde devemos ir e mostra o caminho correto onde queremos chegar. Onde vocês querem chegar? Vocês conseguem definir ou vocês estão deixando a vida passar? A vida levar vocês. Se vocês estão deixando a vida passar, se vocês estão adiando decisões, a vida está levando vocês. E só tem um jeito de vocês corrigir isso, tomando ações, renovando as atitudes, trabalhando as deficiências. A postergação impede o desenvolvimento pessoal. Deixamos de aprender, conseguir resultados positivos para levar a vida para um nível melhor. Então vocês muitas vezes, por causa da certeza, ficam postergando. E por causa da postergação, vocês acabam deixando de subir um degrau a mais na vida. A mesma coisa, meu sonho está lá. O que é melhor? Eu ficar lamentando aqui, querendo ter certeza, mas eu dar o primeiro passo. Sim, sabe por quê? Porque eu vou estar um pouco mais próximo do meu desejo, do meu sonho. Se eu ficar aqui, eu nunca chego lá. Eu posso talvez não chegar lá, mas pelo menos eu vou estar muito mais perto do que eu estava antes. Se não tivermos consciência desse padrão de comportamento, podemos facilmente nos tornar escravo dele. Ele começa a tomar conta de nossas decisões, nos priva da liberdade e nos rouba o movimento de reforma ou renovação. Parar de postergar e tomar atitudes que pode mudar positivamente a nossa vida é a nossa meta principal, estejamos no mundo espiritual ou físico. Nós somos um ser eterno. Esse personagem Cláudio é fictício. O Cláudio subiu no palco da vida, o palco terreno. Está representando um personagem. Qual? Cláudio. Aonde que ele teve que assimilar conceitos, crenças de criação social, familiar e religiosa. E por causa disso, eu passo a atuar na vida com aquilo que foi mostrado, aquilo que eu vivi, aquilo que foi me orientado. Então eu não sou aquilo que realmente eu sou. É a minha mente humana, que faz parte da minha consciência espiritual, que é real, mas a mente nesse momento, eu sou o ator dessa vida. Estou num palco representando. Isso aqui não é a minha verdadeira face. A minha face é o espiritual. E se eu não trabalho as minhas deficiências aqui, quem vai me acompanhar após a morte física é a mente humana. Até eu ter consciência do que eu mesmo represento, eu posso adiar minha evolução no mundo espiritual por algo. Por quê? Porque a minha mente humana vai levar para lá deficiências, vícios de comportamento, vícios de medicamento. Isso pode fazer com que eu não tenha um despertar tão rápido com a minha integração com a minha mente consciente, que é a mente real. Isso até os psicólogos hoje em dia já sabem que existe uma mente a mais que a nossa real, tá, gente? Até os psicólogos já sabem que existe uma mente de consciência real. Então nós somos personagens desse mundo. Personagens que foram assimilando o
papéis que foram incutidos por criações familiares, sociais, religiosas, muitas vezes. E até mesmo daquilo que você interpreta na vida, para você interpretar-se e se mostrar diante de certas situações, certas de pessoas, onde muitas vezes você tem um comportamento com um e tem um comportamento com outro. Isso é o que é? Representação. Aonde que depende das situações que vocês enfrentam, vocês têm dificuldades nas relações, nos materiais, na financeira. Então vocês às vezes se faz de um bom amigo fora da sua casa, mas por causa da sua dificuldade financeira, você chega na sua casa, você extravasa tudo. Então você é personagem. E nós temos que ter consciência disso. Por isso que trabalhar as nossas deficiências é muito importante, não só para nós conquistarmos as nossas vitórias, para obtermos o pão da carne, que é permitido a todos nós, que é felicidade, abundância e saúde. E buscarmos trabalhar as deficiências para nós conquistarmos o pão do Espírito. Qual é o pão do Espírito? O meu muito obrigado, por gentileza, por favor. Toma um pão, toma um café, toma um abraço. Isso são conquistas para o pão do Espírito. Acolher. Quando você acolhe, quando você é amigo, quando você agradece, quando você é educado, você está conquistando o pão do Espírito. Quando você é compreensivo, você está com alguém, com as dificuldades que ela tem, tá? E você, por compreender a dificuldade dela, muitas vezes você tenta não agredir, você respeita ela, você está buscando o pão do Espírito. Se você for levar pela interpretação humana, você joga pedra em todo mundo. Então, por isso que a própria Bíblia fala, até os ímpios têm direito de ficar ricos. Por que eles ficam ricos? Talvez porque eles tiveram atitudes que vocês não tiveram durante a vida. Talvez porque eles apostaram muito mais na vida do que vocês mesmos. Eles não podem conquistar o pão do Espírito, mas o pão da carne eles vão conquistar. Nós temos que ter consciência que nós precisamos alimentar os dois lados. Os dois lados. Quanto mais nós trabalharmos as nossas deficiências, melhor é para que eu me retorne a ser o que eu realmente sou. Uma individualidade única. Porque eu venho representando todos os mundos físicos, eu represento um papel, às vezes de amante, às vezes de marido, às vezes de pai, às vezes de filho. Os mundos físicos todos, eu sou um personagem diferente. Porque ao me tornar um personagem diferente, eu trabalho minhas deficiências ou eu agravo minhas deficiências. Por isso que ao chegar nesse mundo é tão difícil trabalharmos as nossas deficiências. Por isso que é tão difícil passar pelo buraco da agulha. Você sabe o que era o buraco da agulha? O buraco da agulha, na Roma antiga, era uma coisa tão pequena que os camelos tinham que passar por ali. Você sabe por que existiam isso? Para não haver contrabando. Então o que tinha que acontecer? Quem conduzia os camelômetros, né, que querem conduzir, eles tiravam todo o negócio da bagagem para o camelo passar ali, porque senão não passava. Então não tinha como ele trambicar as coisas lá. Por isso que chama passar no buraco da agulha. Né? Isso é uma expressão romana, viu, gente? Quando tomamos ações, conseguimos algum tipo de resultado positivo ou negativo. E quando temos resultados, por mais simples que possa ser, podemos avaliar o que funciona e não funciona. Vocês param para se avaliar? Ou vocês vão se deixando levar pelas emoções e até mesmo pelos jargões? Não pedi para nascer assim, nasci assim, vou morrer assim, qual torto que nasce torto? Mentira. Você ficou torto por causa daquilo que você viveu na vida. Você não chegou aqui torto. E a vida não é fácil. Nós já brigamos para nascer, para chegar no óvulo, brigamos para ficar lá, já levando, já saímos do mundo tomando tapa na bunda. Né? Então, a nossa luta é diária. Nós não temos sossego, nem quando estamos dormindo. Se tivesse sossego quando estamos dormindo, a gente tinha tanto sonho ruim. Durante o processo de tomada de ações, para se ter resultados agradáveis, trate de descartar as ações e atitudes ou mesmo comportamentos que não funcionam. Vocês conseguem fazer isso? Vocês conseguem ter essas atitudes?
avaliar. Olha, quem quer ser vencedor tem que analisar a vida diariamente, o que fez de errado, o que não foi produtivo, onde que foi que fez certo, onde que não fez certo, onde que precisa melhorar. Tem que fazer análise todo dia. É muito importante, 5 minutos antes de nós deitarmos, fazer uma avaliação diária. Isso significa que nós estamos respeitando e cumprindo as nossas metas. Não adianta querer chegar em algum lugar e não determinar metas, não traçar planos. Temos que traçar, e todos os dias, se não consegue fazer isso, mas pelo menos umas 2 vezes por semana, estou seguindo o meu projeto de vida? Estou cumprindo as metas que eu consegui colocar na minha vida? Quem não faz essa análise, está muito mais fácil fracassar do que se tornar um vencedor. Porque enquanto ele não faz isso, ele não observa as suas deficiências. Ele não demonstra que ele não tem perseverança, que ele não tem paciência de avaliar aquilo que ele quer buscar. E depois ainda quer jogar a culpa em Deus, na macumba, no carro, no desígnio de Deus, nos pecados originais. Quem quer projeto de vida tem que saber buscar. E nós somos uma individualidade que colocamos projeto na nossa vida até quando nós ficamos chegando presente no corpo humano. Foram colocados projetos e nós passamos por todos eles. A maior dificuldade nossa é quando nós estamos encarnados na matéria humana. Mas até o momento do animal, nós somos seres conduzidos, ou seja, somos princípios ativos passivos. E quando nós passamos para a parte humana, nos tornamos princípios inteligentes ativos. Ativos por causa de quê? Não vive a vida. Aonde que no mineral, no vegetal, no elemental e no animal, eu não fui dono dele. Por isso que é difícil estar encarnado aqui. É por isso que os anjos decaídos, o famoso Lúcifer, quando viu que ao chegar aqui, nessa dimensão, teria que encarnar nisso aqui e conviver com o outro lado, onde que ele menosprezava, que era as emoções, e é onde só se preservava o intelectualismo, eles não quis encarnar. Essa é a história dos anjos decaídos. Porque ficar nessa matéria e trabalhar essas deficiências é difícil. Deficiências do caráter é difícil. E nós somos tentados com tudo aquilo que foi colocado nesse mundo. Logo, aplique mais atitudes que trazem resultados positivos e construtivos. Isso é muito importante, gente. Avaliar cada passo que vocês dão. Se vocês têm projetos, se vocês colocam projetos na vida de vocês, vocês têm que analisar. Estou cumprindo? Estou conseguindo chegar e cumprir as metas que eu me determinei? Sim. Querer chegar só a um lugar, sem estabelecer metas e sem avaliar-se diariamente, é plano fracassado. É por isso que muita gente desiste. E quando você constrói algo, você também tem que prever o que você pode encontrar de dificuldades. Ninguém prevê. Por isso que muitos desistem do sonho. Que fazem um projeto bonito, mas não é nem persistir, não prevêem as dificuldades que podem encontrar pelo caminho, não se preparam para enfrentar as dificuldades, e de repente vem aquela dificuldade e vocês não conseguem enfrentá-las. Por causa de quê? Comportamentos condicionados. Postergação é um processo que tem início nos pensamentos. De repente, por algum motivo, nos sentimos paralisados para realizar determinada tarefa em nossa vida. Ou mesmo, paramos de produzir resultados positivos e nos tornamos infelizes diante de tudo. A pessoa, por causa de um embate, de uma discussão, ela deita, no outro dia ela não quer nem levantar. Ela se paralisa, porque se deixa paralisar por aquilo. Ela abandona a própria força. E quem abandona a própria força sabe quem que é, gente? A pessoa que não dá valor à própria história que escreveu na vida. A pessoa que não valoriza tudo que passou na vida. Se vocês aprendessem a respeitar o histórico de vocês, não seria qualquer coisa que faria vocês desistirem do sonho de vocês. Então nós temos que valorizar, como eu falei da última vez, a água que eu bebo e agradecer por ela, o banho que eu tomo e agradecer por ter força para ficar debaixo do chuveiro, tomar.
Nós temos que aprender a agradecer tudo, principalmente as dificuldades, porque são as dificuldades que vão nos fazer agir. O nosso problema é que nós temos que chegar às vezes no fundo do poço, ou então estamos sob uma pressão muito grande para nós queremos sair do nosso lugar. Se vocês aprenderem a respeitar o histórico de vocês, eu tenho certeza que vocês não vão desanimar mais tão facilmente com tudo que vocês enfrentaram de adversidade da vida, de decepções. E vão ver tudo isso como oportunidade para se fortalecer e crescerem mais ainda. Porque aquela situação te deu uma chance de aprender mais e adquirir experiência. Experiência é estudar a vida, entender a vida, virar observador da vida. Quem consegue ser observador está um passo à frente de qualquer pessoa. Não entra no clima, não se deixa bater pela briga, não entra na discussão, recua e observa. Depois vai agir. E isso só se consegue através das experiências que vocês vão trazendo e adquirindo. Porque vocês muitas vezes enfrentam a situação, mas não aprendem com elas. Vocês podem até às vezes querer resolver ou desistir, mas vocês não tiram proveito dela. Então, se vocês chegaram aqui, é que vocês não respeitaram os seus históricos, nem como seres imortais, que saíram da casa do Pai, como filho pródigo, caminharam por tudo quanto é caminhos, físicos e invisíveis, chegaram nesse planeta, passaram por todas as dificuldades da evolução necessária para chegar à matéria humana, para poder estar presente numa gestação, sobreviver a ela, com tantas coisas que hoje podem muitas vezes te contribuir para você não ter uma gestação saudável no colo da sua mãe. As emoções, os excessos de remédios, das drogas, da falta de saneamento básico, da zika, e outras coisas mais. Então nós temos que aprender a agradecer. Quem agradece, até mesmo as dificuldades que aparecem, pode ter certeza que começou a adquirir amadurecimento, estrutura para se tornar cada vez mais vencedor. Porque vencedor não é só aquele que conquista, não. Vencedor é muito mais aquele que agradece. A tudo. Uma briga com aqui, uma discussão com ali. Sabe por quê? Porque através dessa discussão você pode tirar algo para poder crescer. Através da dificuldade da vida dela, você pode trazer algo para não permitir que você não passe por aquilo. Muitas pessoas hoje em dia se dizem infelizes, depressivas, frustradas, por deixarem de tomar atitudes que poderiam mudar o rumo da vida. Com isso, postergar desencadeia outros sentimentos negativos. Quando somos produtivos e contribuímos para o crescimento de nossa vida e para a vida das pessoas, temos ações e temos emoções e sentimentos diferentes. Gratidão, contribuição, realização, crescimento, que é evolução. Evolução. Quando eu venço uma deficiência humana, estou evoluindo, porque eu também naquele momento conquistei uma coisa que poderia me atrapalhar na dificuldade no plano espiritual. Eu venci. Eu não vou chegar lá e ter medo de cair numa zona umbralina, me assustar com aquilo e querer encolher. Eu vou olhar e falar assim, é lá que eu quero chegar. Você vai tirar as névoas que chegam até você e fazer assim, ó, sai, eu quero ver a luz. E quando nós levamos deficiências lá, o André Luiz, lá, quando ele relata a vida dele no umbral, é a melhor história para vocês entenderem o que significa, às vezes, levar deficiência para o outro lado. Levar apego a vícios, a bebida, a tudo para o outro lado. Excesso de amor, coisas materiais, títulos. Olha, pior de tudo, por incrível que pareça, com um espírito do outro lado vencer, você sabe qual é? Os títulos que ele conquistou aqui. O doutor, o bacharel. Sabe por quê? Porque espírito não precisa de título nenhum para ser chamado de doutor lá em cima, porque lá isso não tem validade nenhuma. Lá ele é o que é. Não é um título na parede que vai fazer a diferença dele, não. Não é um título que vai fazer ele evoluir, não. Não é um título que vai fazer ele melhor do que o outro, não. É a caridade que ele presta. É o trabalho em prol do outro que ele faz. Não se esqueça aquilo que eu falei para vocês. Quando nós recebemos o Espírito,
e atendemos uma pessoa, nós temos que agradecer muito, sabe por quê? Porque essa pessoa vai estar contribuindo para o meu guia receber o pão do Espírito e para que eu também receba o meu pão do Espírito. Sabiam disso? Por isso que um ciclo no inverso, um se ajuda ao outro. Lá funciona assim, um em prol do outro. A sua dificuldade, eu te ajudo. Se a minha entidade te ajudou, a minha oração te ajudou, através de você eu recebo o meu pão do Espírito e o meu guia o pão do Espírito dele. Porque se fosse assim, se não fosse assim, para que eles vinham aqui embaixo prestar caridade? Eles têm que evoluir, eles têm que se libertar. É por isso que quando o Espírito partir para uma outra dimensão, o braço direito dele toma o posto dele e recebe o mesmo título dele que ele tinha aqui em vida. Sérgio Guzirá, Bombogira Cigano, Bombogira Rainha, Bezerra, Emmanuel, sabe por quê? Isso é título dado aqui embaixo. Lá, eles não carregam isso, eles usam isso aqui. Lá não. Então, o espírito tem que evoluir. Ele não pode ficar a vida inteira querendo ficar aqui, é bel prazer nosso, não. Então, muitas vezes, o primeiro Exu Brasa não é o mesmo Exu Brasa de hoje. O primeiro já subiu, os braços direitos vão tomando. Por isso que existe falange. Tanto falange positiva, que são os grupos de trabalhadores espirituais, como as falanges negativas, que são os quiumbas, que estão naquele momento com 7 companheiros atrapalhando a sua vida. E quem conhece um pouco disso vai entender que um chefe de falange nesse nível carrega 7. Cada um desses 7 carrega mais 7. Por isso que se chama-se falange. Quando você descobre na vida de uma pessoa pontos de negatividades, significa que aquele lugar tem um chefe de falange. Então, se você descobre 5 pontos negativos, vocês imaginam, são 5 chefes de falange comandando mais 7 principais, e esses 7 carregam pormenores. Vocês querem que a vida ainda vai andar? Se vocês não se cuidarem, não andam nunca. E não adianta só passar de obsessão não, tá? Tomar banho, tomar ebó, banho de ebó, fazer despacho, não. Tem que mudar as deficiências de comportamento, que se vocês não mudarem, eles voltam tudo novamente. Que vocês são o quê? Energias. Vocês são energias. E a sua positividade ou a sua negatividade vai te abrir portas, vai te proteger. Se você é negativo, se prepara, que você vai atrair só coisas negativas para a sua vida. Escolha de vocês. Poxa, então nós passamos apertados, vocês estão passando um verdadeiro buraco da agulha. Vocês estão passando na encarnação pelo buraco da agulha. Aí vocês escolhem qual deficiências ou qual valor vocês querem fazer passar por esse buraco. Depende de vocês. As pessoas sempre terão um motivo para postergar, se não encontrarem outros motivos que as façam agir. Por isso, precisamos estar conscientes das ideias que aceitamos de nós mesmos. Há uma diferença entre aceitar e compreender, tá, gente? A compreensão te dá o direito de compreender que você pode mudar. A aceitação te tira o direito de mudar. Aceitação o que é? Acomodismo, preguiça, não dou conta. A compreensão, está difícil, mas eu vou vencer. Tem tanta certeza disso como que hoje é sol, hoje é noite, o dia amanhã vai amanhecer com o sol brilhando na minha vida. Isso é compreender uma dificuldade, falar assim, eu tenho meio de buscar, eu tenho meio de me fortalecer, de me libertar das minhas deficiências. Quando você aceita, você não vê nada. Você só vê o quê? Dor. E sua mente não quer sentir o quê? Dor. E ela quer sentir prazer. Então ela te ilude com as coisas do mundo, as tentações do mundo. Às vezes criamos ideias baseadas em experiências passadas. Em outras ocasiões, aceitamos ideias de pessoas próximas a nós,
com objetivos completamente diferentes de nós. Isso é para aquelas pessoas que tudo se deixa levar pela opinião do outro. Temos que ouvir, temos que avaliar o que nós ouvimos, mas as decisões têm que ser nossa. Tem que ser nossa. Mas ouvir é bom. Ter uma opinião a mais é bom, mas na hora que eu sentar para tomar decisões, essa aqui é a melhor. Sabe por quê? Porque se você errar, você sabe onde você vai jogar a culpa? No outro. Eu fui te ouvir. Está vendo? Não te falei? Por que você faz isso? Porque você quer tirar de você a sua dor, a sua responsabilidade e jogar no colo do outro. Isso. E isso é muitos que fazem isso com a própria religião. Quando vão numa casa e não conseguem algo, principalmente no espírita, quer buscar algo na outra casa, porque lá talvez ele vai escutar aquilo que ele queria ouvir e não aquilo que ele precisava. Ele não vai avaliar se isso não aconteceu na minha vida ainda, será que não é por alguma coisa que eu estou cometendo de errado? Não? Ah não, essa casa é fraca, essa entidade não vale nada, se mete no mundo. Primeira coisa que nós pensamos. Isso eu posso falar de carteira, tá gente? Isso aí passou 47 anos no meio espírita. Isso aí eu posso sentar e falar de carteira. Tem gente ainda, gente, que recebe espírito e vai dançar na boca da garrafa. Estou falando sério. Estou falando sério. Tem homens que incorporam bombogira e acham que só porque incorpora bombogira na frente ele tem que ser homossexual, porque é passado isso para ele pelo Pai de Santo. Tem gente que é filho de Oxumaré, que é metá. Aí você é filho de Oxumaré de frente, então você tem que soltar a franga. Isso é mentira, gente. A opção sexual é minha, não é de orixá, não. Porque senão como é que eles seriam evoluídos? É minha. Se eu quero ter a opção A ou B ou C, é minha escolha. É porque eu sinto falta disso. Isso me supõe, isso me faz bem, isso me acolhe. Por causa da carne. E por causa de genética também. De DNA. Não é só por causa de criação ou de qualquer outras coisas, como muitos falam no meio social, não. Isso ainda é deficiência de genes, do DNA, que provoca às vezes a pessoa se sentir atraída pelo calor do suor do outro. Vocês sabem que a atração vem por causa do suor? O bem-estar que vocês têm com o parceiro A ou X, onde vocês se sentem mais completos, é por causa da pele, do suor, da energia que se emana do outro. Então não queiram julgar e condenar coisas que estão muito além da compreensão humana ainda não, e da ciência humana. Para chegar a esse nível, só daqui a 50 anos. Aí vem a religião falar que isso é coisa do diabo, que isso não sei o que tem, nada. Isso são muito mais complexos do que nós imaginamos. Isso não é criação, não é quando você era pequeno, seu pai te deixava brincar com carro ou com boneca, não. Não é não. Isso é coisas muito mais da genes, que provoca uma atração por causa daquilo que a mesma coisa de um homem seja por uma mulher, ou uma mulher por um homem. Então nós temos que tirar isso e falar assim, não, olha, você é o que você é, vive o que você quiser e seja feliz. O importante é o que você é na vida. Honesta, íntegra, amorosa, respeita. Isso é importante.